Olá pessoal, começa agora mais um Agenda Aparecida e hoje nós vamos falar sobre a adoção. Sobre esse assunto a gente recebe no nosso programa a advogada Laís Defende, que é especialista em direito da família. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo e tirando as dúvidas da sociedade a respeito de um tema tão importante. Para participar ainda com a gente, para debater um pouco mais sobre esse assunto, o programa Agenda Aparecida recebe hoje a jornalista Carol Matos, da TV Goiânia. Seja muito bem-vinda também. Muito obrigada, Rafael. Obrigada pelo convite. Tá certo, vamos começar então tirando algumas dúvidas, né, Carol, com a nossa convidada de hoje sobre os pré-requisitos para a adoção, aquilo que é de competência do Poder Judiciário e quais são os trâmites legais para quem quer fazer adoção. Então, qualquer pessoa maior de 18 anos, ela pode adotar, tanto casais como pessoas solteiras, também casais homoafetivos, pessoas divorciadas, em união estável. O pré-requisito maior que se tem é a questão de que o adotante ele tem que ter mais de 16 anos da pessoa, da criança ou adolescente que será adotado. Então, qualquer pessoa, ela pode adotar. Entendi. Doutora, a gente vê que a nova lei de 2017 prometia acelerar esse prazo, diminuir essa burocracia para os pais que pretendem ter filhos adotivos. Isso aconteceu nos últimos 2 anos? O que acontece? Essa nova lei, ela diminuiu, né, o prazo, o processo de adoção. Ele hoje é de 120 dias, 60 mais 60. O problema maior que nós temos, que nós encontramos hoje nessa questão do processo adotivo, é o perfil de crianças e adolescentes que esses futuros pais buscam. Porque hoje nós temos cadastrado crianças e adolescentes, né, no CNA, porém o perfil que os pais buscam muitas vezes é o quê? Crianças de até 1 ano, crianças brancas. Então, o número é menor do que a oferta, assim, né, do que o banco que você tem de crianças disponíveis e adolescentes para adoção. E aí, o que o Poder Judiciário pode fazer? Porque a gente sabe que o índice de crianças negras acima dos 6, 8 anos de idade é muito maior do que essas crianças menores, né, mais novas. Programas para incentivar, né, esses futuros pais a abrirem esse olhar para a adoção tardia, né? E quais, além desses pré-requisitos que, claro, o Poder Judiciário exige, né, para que a pessoa faça a adoção, como é que está a situação hoje no Brasil e em Goiânia, em Goiás, quanto a essa fila de espera? Nós temos uma fila de espera grande. O que acontece? Quando eles passam por esse processo adotivo, eles serão cadastrados no CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção, e aí você tem filas aí de espera de até 2 anos. Por quê? Justamente pelo perfil, né? Muitas vezes temos crianças, temos adolescentes à espera de serem adotados. Hoje nós temos mais de 7 mil, porém, muitas vezes essas crianças e adolescentes não se adequam a esse perfil que os pais buscam. Então nós temos aí hoje uma fila de espera um pouco grande em relação a isso. O Poder Judiciário também tem buscado mecanismos para facilitar ou desburocratizar esse processo todo? A própria lei, né, de 2017, ela trouxe essa desburocratização, diminuiu o tempo do processo adotivo. Então já é uma forma de tentar acelerar esse processo, porém é um trâmite que você não pode pular etapas, né? Então infelizmente o Poder Judiciário ele toma sim as medidas, inclusive a questão do próprio apadrinhamento é uma forma de fazer com que esses pais estejam em contato com crianças e adolescentes para trazer esse olhar, né? Para poder tentar desburocratizar, tentar acelerar esse processo, se os pais tentarem ver de uma outra forma também a adoção. E essas crianças que aguardam a adoção, onde elas ficam, que tipo de manutenção, de assistência elas recebem até que sejam adotadas? Elas ficam em abrigos, a maioria das crianças, né? Tem crianças que ainda têm contato com a família biológica, então é um processo um pouco lento. É importante frisar que durante esse processo tem um período, hoje em dia a gente não tem mais aquela questão de que os pais vão lá antes, né, os futuros pais ver essas crianças, não temos isso mais, né, essas crianças elas são protegidas, esses adolescentes eles devem ser protegidos, então segue-se um processo
E no momento certo, né, que esses pais, eles vão ter contato com essas crianças. Então hoje nós temos o apoio do judiciário para poder também, e de outras instituições que ajudam, né, o governo, que ajuda na manutenção e no cuidado com essas crianças e adolescentes. Doutora, citando esse ponto, muito se pensa no perfil dos pais, mas até houve críticas quando foi lançada essa questão do apadrinhamento, pensando na expectativa gerada nas crianças. Em datas comemorativas, muito se fala, a própria mídia como um todo, Sim. né, Rafael? Divulga apadrinhamento no Natal, na Páscoa e no Dia das Crianças, e aquela criança vai para um lar, recebe aquela expectativa, nossa, será que agora eu vou ter uma família? Será que vão me querer? E depois ela retorna para esse abrigo. E também tem um índice, né, que o próprio Conselho Nacional de Adoção propõe, que isso é o baixo índice de crianças adotadas que têm irmãos. O que diz a senhora que trabalha com essa área sobre crianças que têm outros irmãos em abrigos? Elas nem sempre vão todas juntas para um apadrinhamento, a lei diz alguma coisa sobre isso? E do outro lado também da adoção, nem toda família quer adotar 1, 2, 3 filhos e aí esses irmãos acabam sendo separados? Hoje, pela lei, a gente tem assim, instituído que quando se tem irmãos, o ideal é que eles sejam adotados em conjunto, justamente para você... Porque eles já vêm de uma situação complicada que é o quê? Tirado do seio da família. Então eles já vêm com essa vulnerabilidade. Então você ainda separar irmãos é um problema muito sério. Então hoje, aí acaba sendo um problema até grande, porque como você disse, nós temos pais que não querem adotar muitas vezes mais de uma criança. Então acabam que essas crianças muitas vezes elas deixam de ser adotadas por essa questão. Na questão do apadrinhamento também, busca-se que essas crianças fiquem juntas, o ideal é que elas fiquem juntas, só assim numa situação muito assim extrema que pode ser, mas isso vai ser analisado pelo juiz, vai ser analisado pelo assistente social, pelo psicólogo. Mas o que se busca é manter essas crianças juntas para elas terem até o apoio uma da outra, porque né, elas estão nessa situação de vulnerabilidade e elas precisam desse amor mútuo para poder passar por essa fase de adaptação. E quem faz a escolha dessa criança? No caso, é o Poder Judiciário ou é o interessado em fazer a adoção? Os interessados, quando eles se cadastram, porque vai ter todo um processo, né? Vai ter uma fase que eles vão escolher o perfil. Então, eles podem escolher o sexo da criança, eles podem escolher a idade, né? A questão do jeito da criança. Então, tem as características físicas. Então eles têm o perfil que eles podem sim escolher, vai ficar registrado esse perfil para que sejam, para quando vier para eles a lista, né, mostrando que tem crianças disponíveis naquele perfil que eles buscam. Hoje nós temos também um critério que tem sido assim, bem frequente, que é a adoção de crianças por casais homoafetivos. Como que a justiça tem encarado isso e exatamente por esbarrar na questão do preconceito? Sim, hoje nós temos sim, ela é legalizada, a gente não tem uma lei que fale diretamente que os casais homoafetivos podem adotar, mas eles têm total direito de adotar. Temos diversos processos em andamento com casais homoafetivos. Vai ser feito um estudo, né, com eles, assim como com os pais, os outros pais também, com eles é feito um estudo psicossocial, com psicólogo, para saber se eles estão preparados para receber essa criança, mas eles têm os mesmos direitos de qualquer outra pessoa que queira adotar. Rafael perguntou onde ficam as crianças, né, que estão em processo para serem adotadas. E ao completarem a maioridade, o que acontece com quem não teve esse benefício, vamos dizer assim, e vai ter que sair desse abrigo? Infelizmente é um problema social que o nosso país enfrenta, né? É um problema muito sério, porque essa criança, a adolescente completou a maioridade, ele não tem mais o direito de permanecer nesses locais. E aí? O ideal seria o quê? Que se tentasse recolocar esses adultos, jovens adultos, em programas de trabalho, né, em programas de estudo, para que eles consigam se desenvolver sozinhos, infelizmente. Mas é um problema ainda enfrentado pela sociedade porque não se pensa muito nesse ponto, né, nesse assunto. Ô, doutora, explica pra gente também a questão dos programas de incentivo à adoção. O Poder Judiciário tem isso? Tem. Inclusive a gente incentiva que os futuros pais que queiram adotar procurem grupos de apoio.
Porque esses grupos de apoio irão ajudar eles a abrirem, né, a conhecerem outras situações de pessoas que já adotaram, que pessoas que estão nesse processo, para poder auxiliar eles emocionalmente, né, de dúvidas que eles tenham. E depois da adoção, tudo concretizado, o Poder Judiciário ainda continua acompanhando essa criança? A depender do caso, pode ter sim um acompanhamento. A partir do momento que o juiz ele dá a sentença, concedendo a guarda definitiva, né, a gente tem ali a lavratura de uma nova certidão com o nome desses pais. Se tiver futuramente algum indício de que esse processo de adoção tenha sido mascarado, ou que tenham tido, né, algumas falhas e erros, essa decisão pode ser revista. E qual que é a dica que a senhora dá hoje para quem tem essa vocação, né? Porque a adoção é mais, né, Carol, uma questão de vocação, não no aspecto tanto legal, mas de cuidar mesmo, de dar assistência, né? Qual que é a dica que a senhora dá para quem deseja de fato adotar uma criança? Adotar pelos motivos certos, né? Você adotar uma criança, ser responsável, tanto biológico como adotivo, o afeto é o mesmo. Então, quando você se dispõe a adotar, ainda para mim, eu vejo como uma responsabilidade muito maior. Porque você está tirando uma criança de um lar, de uma outra situação que ela já vem numa situação assim muito vulnerável. Então, esses pais, futuros pais, eles precisam pensar o porquê eles querem adotar. Adotar pelas razões certas, de dar um amor genuíno, de ter participação efetiva na vida dessa criança, de criar um vínculo realmente de afeto com essa criança e esse adolescente. E claro que esse é o mais importante, né, Carol? Com certeza. Sim, eu ouvi uma frase pesquisando sobre o assunto que falava assim: não tem como você fazer curso para ser pai ou mãe. É uma coisa que realmente vem, né, que nasce muitas vezes com a pessoa, que tem a ver ali com a maneira como ela foi criada, todo o contato. E uma coisa que eu acho interessante, doutora, a senhora se lembra assim, em algum caso da sua carreira, a questão da vulnerabilidade, algo que marcou a senhora? Por exemplo, a maioria das crianças que estão nos abrigos ou são filhos de pais dependentes químicos ou filhos de pessoas que estão presas, né, que estão numa situação de ser detento, de ter cometido algum ato, algum crime, e já passa por todo um trauma. A gente viu agora recentemente aqui em Goiás, uma mãe dependente química abandonou no meio da rua os filhos dentro de um carrinho, e foram pessoas que estavam passando por ali, que viram essas crianças e entraram em contato com a avó materna. E aí a avó disse: eu sei que a minha filha ama os filhos dela, mas ela é dependente química, ela está numa situação tão vulnerável quanto as crianças. E aí a gente sabe que a justiça dá todas as chances para essa criança permanecer no âmbito familiar, mas e agora? Essa família não tem estrutura. A senhora lembra assim, de algum caso que lhe marcou, que a gente possa falar sobre isso? Já tive uma situação que, infelizmente, a família ela teve que devolver a criança, porque ela foi para dentro do seio familiar e ela desenvolveu um amor muito grande com o pai, e ela tinha um ciúmes muito grande da mãe pela questão do abandono que ela teve. Então ela não conseguiu se adaptar com a mãe de forma alguma. E foi um processo muito doloroso, porque a mãe ela queria dar o amor, ela queria ter o contato com essa criança, mas eles não tiveram condições, porque a criança ela não criou o vínculo com a mãe. Criou um vínculo muito forte com o pai e não com a mãe. E aí, nesse caso, a justiça não dá um apoio psicológico, alguma coisa nesse sentido? O problema é que, assim, o que nós temos? Tem que ser respeitado o tempo dessa criança. De adaptação. Isso. E o que acontece? Crianças maiores, quando elas já estão ali no período da adolescência, elas também são ouvidas. Então, é falado com elas se de fato elas querem permanecer naquele lar. E crianças menores, se tiver como, elas também são ouvidas. Então, assim, cada caso concreto é diferente. É isso. A gente discutiu hoje a questão da adoção no Brasil, em Goiânia e em Goiás. É um assunto delicado, um assunto importantíssimo e do interesse público para todos. E o nosso programa fica por aqui, agradecendo então a presença da Laís Defende, que é especialista em Direito da Família. Obrigado pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado também pela presença da nossa colega jornalista Carol Matos, da TV Goiânia, que fez um bate-papo muito bacana com a gente. Obrigada, Rafael. Acho que a principal mensagem que fica é que adotar sim é um ato muito nobre, um ato de amor. Com certeza. O Agenda Aparecida fica por aqui. Tchau, tchau.